sou o professor Alexandre Linares. Vamos tratar na minha aula sobre competências de ciências humanas e suas tecnologias. Começando essa nova aula sobre a competência 3, Estado e Direito, vamos tratar de um aspecto vital para a prova do Enem, um assunto que sempre está presente, a questão do lugar da migração, da imigração e das emigrações. Antes de tudo, é bom a gente parar para pensar nas palavras. Esse aspecto deixa muito estudante perdido na prova. Não é um detalhe menor. São palavras muito parecidas que têm significados muito distintos. Antes de tudo, para você lembrar a diferença delas, é sempre bom usar como parâmetro a exportação, a importação e, evidentemente, a migração. Eu já vou explicar como um item separado. Emigrar é sair de um lugar e se destinar a outro. Imigrar é de um lugar se destinar para o lugar onde nós estamos. Então, quando nós falamos de uma pessoa que vai fazer emigração, ela está indo para outro país. Quando a pessoa está vindo de outro país, ela é um imigrante. Migração é todo o processo, todo momento de transferência de um lugar para o outro de pessoas. Na história da humanidade, as migrações foram uma conduta da vida humana. Desde o início do processo de evolução do ser humano como Homo sapiens, o processo migratório faz parte da vida social. Ou seja, pequenos grupos humanos passaram a vida se dirigindo de um lado para o outro do mundo em busca de melhores condições de vida. Esse é um dos aspectos mais importantes para serem fixados no assunto. Todo o processo de deslocamento das pessoas de uma parte para a outra do mundo se dá por conta de busca de um futuro melhor para si e para suas respectivas famílias, para suas comunidades. O que é importante notar? Que no processo humano as migrações evidentemente deixaram grandes marcas. A ocupação do mundo se dá por um processo migratório. A própria ocupação do Brasil, mesmo que controversa, há diferentes teorias sobre ela, se deu sobre a base de uma migração de grupos humanos, em uma teoria vindos da América, originalmente vindos da Ásia. Outras teorias dizem vindos da África, outras teorias ainda dizem vindos da Oceania, se destinando, migrando para os territórios americanos. Todas essas hipóteses demonstram como desde a origem da humanidade a migração faz parte da vida humana. No processo de formação das civilizações, a migração também teve um dado importante. Nos períodos dos grandes reinos e impérios humanos, começando lá pelo próprio Império Romano, um dos elementos que significou a sua própria desabamento do Império Romano, a sua decadência, foi o fato de grandes ondas migratórias de tribos bárbaras invadirem o Império Romano. No geral, essas grandes migrações estavam ligadas a fomes, a processos de seca ou de frio intenso em determinadas regiões do mundo, que faziam com que grandes quantidades populacionais fossem obrigadas a se deslocar de uma parte para outra de regiões, de territórios. Mas o que é mais relevante para nós na prova do Enem é o trecho que nós vamos entrar agora, que são as migrações no mundo moderno. Esse aspecto é tão importante que formam a vida no nosso mundo, no nosso país, como ela é hoje, nas grandes cidades, nas capitais e no interior do Brasil. Tudo isso tem um impacto profundo do processo de migrações que formaram o nosso país, nosso Brasil. No século XX, as migrações passaram a ter uma importância gigantesca, particularmente no Brasil. Evidentemente, é preciso entender as causas das migrações e do processo de emigração de, principalmente, populações europeias para o Brasil. O principal aspecto que vai levar a um processo de transferência populacional de países como a Itália, como o Japão, como a Espanha, como Portugal, mesmo a Alemanha, Polônia, entre outros, para o Brasil, foi evidentemente todo o processo conduzido de fim da escravidão no Brasil. A escravidão foi um processo de migração forçado de milhões de africanos
conduzido do período colonial até o final do Império. Em 1888, com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, o que nós tivemos foi um processo de emancipação do que restava dos escravos no Brasil. Foram mais de 350 anos de escravidão africana no país, que condicionou um país a depender de vasta quantidade de mão de obra para a produção agrícola nos grandes latifúndios. Esse é um detalhe importante, porque a crise da escravidão, que se inicia evidentemente com a resistência escrava à condição da servidão imposta pela legislação e pelos senhores, particularmente no final dela, na produção de café, impunham a necessidade de substituição da mão de obra escrava por um novo tipo de mão de obra. O que surge daí? A necessidade de importação de mão de obra. É aí que se constrói uma imagem, é vendido por diferentes países, particularmente agricultores pobres de diferentes partes do mundo, que o Brasil seria um território de oportunidades. Atenção, o processo migratório não foi só para o Brasil, outros países também tiveram grandes fluxos migratórios. Nós vamos tratar hoje fundamentalmente do Brasil, mas é importante perceber que os Estados Unidos teve um grande fluxo migratório alemão, italiano e sueco e irlandês. Esse é um aspecto da própria noção de fazer a América, das pessoas se dirigirem para os territórios da América do Sul e do Norte para construir uma nova vida. Era a terra das oportunidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse aspecto é um dado importante para vocês entenderem o que motivava milhares de pessoas a abandonarem a sua vida em suas regiões e se jogarem ao mar, entrarem no mar para uma vida na qual não se conhecia exatamente qual era o destino. Era exatamente uma venda de um mundo novo que estava destinado para essas pessoas poderem enriquecer, o que não eram bem verdades. Ainda que alguns tenham tido oportunidades, para a vasta maioria das pessoas que participaram do processo migratório, foi uma vida de trabalho muito duro, às vezes em condições quase servis, quase escravas. Um dado importante é que o processo de migração no Brasil começou antes do fim da escravidão, como uma tentativa de suprir a necessidade da falta de escravos. Um dado que pode ser levado em conta aqui é que esse processo de combinação de dois tipos de sistema de relações de trabalho já assalariado ou um processo de colonato, de colônias, aonde o imigrante era trazido ao Brasil para formar colônias agrícolas, na qual a renda do trabalho deles era explorada na forma do sistema de meia. Meia é aquele que o meieiro, aquele que vai trabalhar na terra, realiza a meia, realiza o trabalho como meieiro. Ele pega metade da produção agrícola do lugar em que ele trabalha e paga ao dono da terra, e a outra metade ele fica com ela. Esse processo foi aplicado no Brasil ao mesmo tempo que se exigia muitas vezes da condição desse imigrante, desse imigrante que vinha para o Brasil, viver numa condição muito difícil, porque ele competia do ponto de vista de produtividade com um trabalhador escravo. Então, o dono da terra queria que ele produzisse tanto quanto um escravo produzia na condição da chibata. Então, nessas condições, a primeira fase da imigração brasileira foi muito difícil. Alguns exemplos: no Rio de Janeiro, as cidades com grande imigração suíça, que tiveram muita dificuldade de se adaptar ao Brasil, e, evidentemente, o grande surto de mudança, de transferência de pessoas para o Brasil, para formar o nosso Brasil, em que se fala um idioma completamente misturado, para a gente lembrar da Dona Irã Barbosa cantando meio italiano, meio português, combinando todas as coisas, um pouco do batuque da África com a pizza do Bexiga.
Tudo isso misturado, que vai gerar esse Brasil que nós temos, ele tem origem nesse processo de migração que, concretamente, busca solucionar uma crise de mão de obra no país. É um dado interessante porque, além disso, uma teoria racista se combina por trás desse processo de forçar a imigração. Qual que é a lógica de um setor das ciências sociais da época? Eles buscam justificar problemas sociais do Brasil como responsabilidade da parcela mais pobre da população, da parcela explorada da população. Um aspecto importante disso é lembrar a teoria de que o Brasil não vai para frente por causa que tem muito africano, muito descendente de africano, muito brasileiro negro. O Brasil não vai para frente porque tem muito índio. Essas ideias, essas noções que diziam que tanto índios quanto africanos, ou melhor, brasileiros, originários do sequestro deles na África, de africanos para o Brasil na África, acabavam sendo tratados como inferiores. Essas teorias racistas que predominaram num período na elite brasileira, elas empurravam também o processo de forçar um tipo de branqueamento do Brasil ou europeização do Brasil. Você buscar trazer para o Brasil contingentes de pessoas desses países para buscar solucionar o que seria um problema genético. Tudo isso está ligado, inclusive, a teorias na época, que nós podemos chamar de teorias eugenistas, né? São, inclusive, uma justificativa que vai dar origem, posteriormente, ao nazismo e às suas teorias arianas, né? Completamente anticientíficas e que não correspondem em nada ao que é real, que é a igualdade entre os seres humanos. Um elemento importante para a gente entender o processo migratório no Brasil é que nesse processo de transferência, esses imigrantes que chegam para cá, esses imigrantes que chegam aqui ao Brasil, eles começam a ocupar grandes áreas de terras públicas. Um caso mais relevante na história do Brasil talvez seja ocorrido no Paraná, que é o caso da colônia Sicília. Hoje, no território de onde fica o município de Ponta Grossa, próximo de cento e poucos quilômetros de Curitiba, a colônia Sicília talvez tenha sido um dos exemplos mais interessantes do processo migratório no Brasil. Foi lá onde trabalhadores italianos montaram uma colônia anarquista que buscava o fim do Estado no próprio Estado. Para parafrasear o Raul Seixas, uma sociedade alternativa onde não havia dinheiro, toda a produção era de todos que viviam lá, o amor era livre, diferentes aspectos, isso praticado no final do século XIX aqui no Brasil. Evidentemente, essa colônia não prosperou, como toda a experiência daquilo que vai ser chamado de socialismo científico e socialismo utópico, de buscar criar uma sociedade harmônica em um território de uma fazenda. Mas inspirado nesses exemplos, vocês vão encontrar diferentes outras histórias e tentativas de criar colônias que sejam autossuficientes. Algumas comunidades no interior do Brasil, originárias do processo migratório, inclusive preservam muito das suas características. O interior de São Paulo, a cidade de Olambra, por exemplo, tradicional colônia de holandeses que vieram para cá, é um exemplo. No interior do Paraná, você vai encontrar grandes comunidades japonesas que se mantêm unidas. No interior do Rio Grande do Sul, comunidades que ainda falam alemão, de imigrantes alemães que se destinaram para cá no começo do século XX. As imigrações foram para o Brasil principalmente da Itália, do Japão, da Espanha e da Alemanha. Esses são os países onde tiveram o maior processo migratório. A lavoura de café foi o impulso inicial e, posteriormente, houve um impacto muito grande no processo de industrialização do país que merece ser tratado por nós mais adiante. Esse processo de imigração do país vai dar a cara que nós temos. Um dos dados que merece ser levado em conta é que nesse período, essa massa de imigrantes europeus que chegam ao Brasil se destinam ao centro-sul. Ou seja, eles vêm em geral para as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná e descem até o Rio Grande do Sul. Outras regiões têm um fluxo muito menor de imigrantes por menos necessidade, por menor demanda de mão de obra ostensiva nas grandes produções agrícolas, nas grandes propriedades agrícolas. O processo de imigração interno no Brasil, o processo de constituição do Brasil, evidentemente tem impacto desse processo de imigrantes se destinarem ao país, principalmente entre o final da escravidão até o período da Segunda Guerra Mundial. Essa grande quantidade de pessoas que vieram para cá vão formar o que vai ser o Brasil moderno. Mas é importante ter noção de outra coisa. Há um outro processo de transferência populacional importante, que é o processo de migrações. As migrações são, em geral, transferências internas de população. O migrante é aquele que vive em uma região do país que não encontra condições de continuar vivendo na região de origem e é obrigado a buscar formas de viver em outras áreas do país. Esse dado é importante na formação do Brasil. Se você parar para pensar na sua própria família, é bem possível que você vai encontrar casos de pessoas que foram obrigadas a se deslocar. Talvez seus pais, talvez seus avós, talvez algum tio já tenha sido obrigado a sair da onde vive e se destinar a uma outra região do país. No caso do Brasil, houve vários momentos de migrações internas importantes. Esse dado pode ser parado para pensar, por exemplo, no início da década de 10, com o ciclo da borracha, no interior da Amazônia até o Acre, um grande fluxo de imigrantes do Nordeste do Brasil, notadamente cearenses, se deslocaram para o meio da Amazônia até a fronteira com a Bolívia. No Acre, por exemplo, é um estado importante, apesar de ser vítima de muitas piadas, mas no período da década de 10 foi um núcleo econômico fundamental na formação do Brasil daquele momento. Tanto que hoje, marcas desse período de auge econômico da borracha podem ser encontradas em Manaus, com o Teatro Municipal de Manaus, podem ser encontradas na história do Brasil com a sua marinha de guerra, que foi constituída com as rendas da exportação de borracha, que foi muito usada, a borracha do látex das seringueiras, foi intensamente utilizada no processo da segunda Revolução Industrial. As migrações internas também tiveram um grande impacto no desenvolvimento econômico interno. Por exemplo, do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil, houve um processo muito intenso de vinda de populações para trabalhar nas regiões sudeste do país, na região sudeste do país. Notadamente, o primeiro grande salto disso, nos anos 50, com a construção civil, se acentua muito, particularmente nos anos 50, com o boom industrial. Aí é importante parar para pensar, inclusive, nos índices populacionais. Entre a década de 30 e a década de 70 se inverte a pirâmide populacional do campo para a cidade. Ou seja, o que era antes uma situação em que a maior parte da população vivia no campo, há uma inversão que a maior parte da população passa a viver nas cidades, nos centros urbanos. Ou seja, a maior parte da população se desloca do interior do Brasil para os grandes centros urbanos. Isso tem várias consequências relevantes. A primeira é que ela é um produto da concentração de terras. Notadamente, com as grandes secas no Nordeste, o desespero da fome faz as pessoas buscarem uma vida melhor em outros lugares. Ninguém narrou isso melhor que Graciliano Ramos em Vidas Secas. Livro obrigatório para qualquer um que quer entender a alma
do Nordeste brasileiro, entender as entranhas, entender todo o processo interno de como vivia o povo, as suas dificuldades, inclusive os produtos das suas próprias limitações, ou seja, a fome resulta numa série de condições que obrigam a pessoa a viver, buscar soluções e saídas cada vez mais difíceis, ou mesmo ter uma vida muito rústica, por conta das próprias condições que são impostas a essa pessoa, podem ser vistas nesse exemplo de Vidas Secas. Toda a trajetória de seus respectivos personagens, Fabiano, Baleia e todo o restante da família. O que eu chamo a atenção para vocês entenderem é que essa vinda do sertão para as cidades é a vinda de milhões que vão buscar trabalho, uma vida melhor. E esse é o nó que está dentro do processo de migração no país. Se é verdade que o centro-sul do Brasil é o núcleo econômico do país, é onde se concentra a maior produção do produto interno bruto, do PIB brasileiro, é verdade que a produção desse núcleo é feita pela mão de obra do Brasil inteiro nos seus canteiros de obra, nas suas fábricas. A mão de obra que constrói os prédios que arranham o céu é a mão de obra do Nordeste, do Sul, do Norte, que está toda misturada no trabalhador que conforma esse mosaico, essa grande imagem do povo brasileiro, que a Tarsila do Amaral talvez tenha sido a maior representação no seu quadro Os Operários, em que misturava todas as caras do Brasil com seus diferentes rostos e formas para representar a imagem desse Brasil de trabalhadores. Um dado importante, e é inegável para vocês perceberem, é que o próprio penúltimo presidente do Brasil é produto dessa imigração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, na sua origem, um migrante que, junto com a sua família, é obrigado, fugindo da seca, se destinar à região sul do Brasil, a São Paulo, e nesse processo acaba se tornando um operário da indústria metalúrgica. Essa é outra característica importante. A grande expansão industrial do Brasil, notadamente com o início das montadoras durante o governo Juscelino Kubitschek, nos anos 50, e mais profundamente com a implantação da ditadura militar a partir de 31 de março de 1964, acentuam o processo migratório. No caso da ditadura, é importante entender as razões. A ditadura militar procedeu um processo de retirada de direitos trabalhistas que permitiram às empresas flexibilizar as formas de contratação de trabalhadores, o que gerou um processo de rotatividade no trabalho que favorecia as pessoas continuarem migrando para dentro do Brasil. Um dado para vocês entenderem é que até a ditadura militar, notadamente em 1967, havia estabilidade do emprego para todas as pessoas que trabalhavam 10 anos na mesma empresa. Igual o servidor público que trabalha 2 anos no serviço público passa a ter estabilidade, o trabalhador do serviço privado tinha estabilidade. A ditadura militar acaba com esse direito e impõe o que hoje nós chamamos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, como uma forma de aumentar o direito do dono das empresas demitirem e dessa forma reduzirem os salários dos trabalhadores. Isso é um detalhe que vai favorecer a imigração, por quê? Porque os donos das empresas podem demitir todo funcionário que ele considere que esteja criando problemas dentro da empresa, por exemplo, fazendo uma greve por melhores condições e abrir vagas para outras pessoas. Então, havia uma grande rotatividade de trabalho e isso causou um verdadeiro movimento de pessoas, notadamente homens, que vinham antes com as suas famílias, vinham para São Paulo trabalhar principalmente no ABC Paulista, núcleo industrial, cinturão metalúrgico do país. Esse é um dado interessante para vocês perceberem, porque esse processo migratório ocorrido nos anos 60, 70 e 80, ele passa a partir dos anos 2000 a ter uma rota inversa. Parte daqueles trabalhadores que se aposentaram nas indústrias do Brasil, cuja vida veio do Nordeste, ao concluir o seu trabalho, ao concluir o seu período de aposentadoria, passam a fazer um movimento destinado de volta às suas cidades de origem. Principalmente porque eles não têm mais preocupações de trabalhar, estão com uma aposentadoria garantida e passam a voltar para umas cidades
da onde eles se originaram. Isso é um detalhe importante, porque em algumas regiões do Nordeste do Brasil passa a ter um fluxo inverso de migração. O que antes se destinava ao Sul volta-se ao Nordeste. Isso não significa que não continua se tendo um processo de migração interna no país relevante que deva ser considerado. Ainda existe. As oportunidades de trabalho, as oportunidades de estudo continuam nos centros urbanos. É só nós observarmos como é a distribuição de vagas nas universidades. Você que está me assistindo entende muito bem disso, já deve estar estudando até sua própria migração para uma boa universidade. Isso é um aspecto importante que tem que ser pensado. E todas as pessoas, nesses anos de migração, passaram por esse tipo de pensamento, buscar uma forma e um lugar melhor para viver. Esse é um aspecto que ainda faz parte da vida no nosso país. Agora nós vamos entrar na parte que trata da atualidade da migração, que é os novos movimentos imigratórios, migratórios e emigratórios. Na atualidade, a questão da imigração ainda faz-se presente de modo intenso. Pelas ruas de São Paulo, principal centro econômico do país, se nós voltarmos ao Brás, que no início do século XX era o centro das comunidades emigrantes estrangeiras, italianos, espanhóis, todos chegando na estação de trem do Brás, hoje Museu da Imigração, buscando uma vida nova. Nesse mesmo Brás, que durante o início do século XX foi a cara do mundo inteiro passando por São Paulo, vindo do Porto de Santos, hoje nós encontramos novas ondas de emigrantes chegando ao Brasil. O que nós podemos observar? Uma grande onda migratória de milhares de pessoas que vêm ao Brasil e está dando uma nova cara para alguns centros urbanos é a vinda de diferentes nacionalidades latino-americanas, principalmente bolivianos e peruanos, que vêm ao Brasil procurar oportunidades de trabalho na indústria têxtil. A indústria têxtil tem uma característica particular. A sua produção demanda grande quantidade de trabalho manual. Mesmo com o processo de mecanização, de informatização, na produção têxtil ainda é necessária a mão humana para poder finalizar, para poder aparar, para poder concluir a produção das roupas. Esse aspecto faz com que a competição internacional para a produção de roupas tenha um grande impacto sobre o custo do trabalho. Então, para se competir a produção de camisetas ou diferentes calças, diferentes outros exemplos de produções têxteis, você precisa de muita mão de obra barata. Talvez um bom exemplo aqui seja a própria produção têxtil da China. Hoje, grande parte das calças jeans consumidas pelo primeiro mundo, né, pelos países desenvolvidos, é produzida na China. Há um grande documentário sobre o assunto chamado China Blue, produzido pela TV pública americana, que merece ser referenciado para vocês. O que é importante pensar no problema da migração da indústria têxtil? É que ela precisa de gente barata, um baixo custo de mão de obra. Hoje no Brasil, quem supre esse baixo custo de mão de obra na indústria têxtil são principalmente latino-americanos andinos, bolivianos e peruanos, que vêm encher verdadeiras fábricas de roupas em confecções em diferentes partes das regiões de São Paulo e outras regiões do Brasil, como já são noticiados. Essa mão de obra essa mão de obra vinda desses países, ela tem como característica grandes jornadas de trabalho sem direito. Muitas vezes esses bolivianos estavam ilegais. Atualmente o governo brasileiro tem uma política de legalização deles para garantir que eles tenham direitos, mas em condições de vida terríveis, trabalhando 16, 18 horas por dia, sistematicamente, sem direito de descanso, com crianças trabalhando em condições que beiram a escravidão. Diferentes marcas foram denunciadas no último período por conta de utilizarem esse expediente para reduzir os seus custos de trabalho. Isso é a situação que demonstra. Mas, por exemplo, já existe uma comunidade que consegue se separar disso e passa a viver integrada no Brasil. Diferentes crianças já de famílias bolivianas que vêm para cá
passam a estar presente nas escolas brasileiras e compor um novo mosaico do processo de formação do nosso país. Mas outros exemplos também existem. O último processo, a última onda migratória ao Brasil relevante é a de haitianos. O Brasil ocupa o Haiti há mais de 10 anos. Essa ocupação que o Brasil participa é uma ocupação da ONU em que o Brasil comanda. O exército brasileiro gasta milhões de dólares por ano para manter o Haiti ocupado. O Haiti é hoje a nação mais pobre do continente americano. Particularmente depois de 2010, o terremoto que destruiu o país levou as condições de vida a uma situação de piora dramática. Hoje, perto de 2 milhões de haitianos ainda vivem em barracas depois do terremoto de 2010. Nós já estamos em 2013. Essa situação no Haiti impulsionou um processo de imigração no Brasil. Então hoje aqui você já encontra diferentes comunidades de haitianos falando crioulo, francês pelas ruas de várias cidades, tanto Manaus, Rio Branco, São Paulo. Novamente o Brás sendo a região onde essas comunidades passam a se situar e começam a formar novos espaços de imigrantes dentro do nosso país. Outro dado importante é que tem um outro tipo de imigração que começa a se desenvolver, que começa a aparecer no Brasil, são imigrações asiáticas, né? Novas imigrações asiáticas. Alguns anos atrás, coreanos passaram a compor o Brasil, a se destinar ao Brasil, e mais recentemente chineses. A China, depois que abriu o direito de viagem para a sua população, passou a investir pesadamente com políticas governamentais de fazer com que setores da sua população vão viver em outras partes do mundo. Chegou a ousar pensar que seja parte da própria estratégia chinesa para a distribuição de seus produtos, porque basta você ir num comércio protagonizado por chineses que você vai encontrar produtos chineses sendo vendidos. É praticamente parte de uma estratégia de distribuição no mundo. E o fato é que no Brasil hoje, comunidades grandes de chineses passam a desenvolver atividades comerciais na área de importação e exportação de produtos. Hoje, o comércio exterior Brasil e China é o principal comércio do país, ultrapassando o seu principal, mais antigo parceiro de comércio, mais importante parceiro anterior de comércio, que eram os Estados Unidos. Isso também ajuda a entender essa atual migração vinda da China. Nesse processo que nós estamos discutindo, é importante entender outros tipos de imigrações. A imigração de brasileiros para fora do Brasil. O Brasil, durante muitos anos, foi um exportador de mão de obra. É possível que as maiores comunidades do Brasil ainda sejam a dos Estados Unidos, a do Japão e em Portugal. Em Portugal, alguns anos atrás, havia até uma briga, porque diferentes grupos de trabalhadores especializados no Brasil iam para Portugal buscar melhores condições de trabalho. Por exemplo, houve uma guerra contra os dentistas brasileiros que iam para Portugal buscar um trabalho melhor lá, competindo com os dentistas portugueses. Mas no caso dos Estados Unidos e do Japão, o que nós tivemos nos últimos anos foi um processo de trabalhadores braçais, trabalhadores manuais, que foram sendo incorporados a esses países como mão de obra barata. No caso do Brasil, sabe-se que nos Estados Unidos o grande período de migrações brasileiras para lá, talvez a cidade de Governador Valadares seja o melhor exemplo disso, uma cidade onde praticamente todas as pessoas têm parentes nos Estados Unidos, forneceu mão de obra para serviços nos Estados Unidos. Serviços de todos os tipos, desde limpezas residenciais até mão de obra para construção civil nos Estados Unidos. Esse tipo de trabalho é porque, do ponto de vista da relação de salário, as pessoas consideravam-se que ir trabalhar nos Estados Unidos dava mais renda para elas, para ajudá-las, as famílias no Brasil. Esse fenômeno foi importante, inclusive gerador de renda para algumas cidades que recebiam muitos dólares de seus
seus cidadãos que foram exportados, né, foram emigrados para outras nações. No caso japonês é relevante, isso daí milhares de brasileiros descendentes de japoneses passaram a ir para o Japão em busca de trabalho. Muitas vezes engenheiros no Brasil iam trabalhar como operadores metalúrgicos no Japão, em grandes jornadas, porque a mão de obra nas grandes empresas japonesas chegavam a 12 horas de trabalho direto, com trabalhadores imigrantes produzindo diferentes tipos de produto na área industrial, metalúrgica, automotiva, eletrônica. Esse tipo de trabalho desenvolvido por brasileiros nesse país gerava muita renda para eles, que lá economizavam tudo que podiam para poderem retornar ao Brasil com alguma capitalização, com algum dinheiro guardado. Esse processo de imigração faz a gente entender um pouco em que situação nós vivemos. Parem para pensar. Vocês estão se preparando para o Enem. O Enem vai exigir de vocês uma reflexão sobre esses conceitos e sobre o impacto deles sobre o nosso mundo. A primeira coisa é que as fronteiras, elas existem particularmente para barrar com que pessoas que buscam melhores condições de vida venham invadir outros países. Talvez, se você tiver a oportunidade de usar o seu computador, você está assistindo essa aula, terá a oportunidade de entrar no Google e ver, por exemplo, no Google Maps, o grande muro da vergonha que separa o México dos Estados Unidos. É um muro contra essas transferências populacionais, essas migrações de um lado para o outro da fronteira. É importante parar para pensar nisso. Esse muro nos Estados Unidos conta inclusive com voluntários que ficam caçando imigrantes no deserto. Uma das formas abomináveis de perseguir pobres que buscam nos Estados Unidos uma vida melhor, um futuro digno que não encontram em seus países de origem. Essa informação é muito importante, porque hoje, em várias partes do mundo, existem movimentos contra os imigrantes, o que é denominado xenofobia, ou seja, o medo do estranho, o medo daquele que vem de fora, daquele que é estrangeiro. Essa xenofobia deve ser combatida de modo veemente, porque, evidentemente, um dos aspectos que o Enem traz de melhor é buscar a compreensão de que os valores humanos devem ser respeitados. E, no caso, os direitos humanos de todos aqueles em qualquer parte do mundo devem ser respeitados, inclusive respeitando o direito dele buscar uma vida melhor. Essa busca por uma vida melhor que o Enem, que vocês no Enem têm que compreender, deve ser guardada de forma muito carinhosa. Por quê? Porque hoje, inclusive no Brasil, há tendências de um discurso que culpe aquele que busca uma vida melhor para ser culpado pelas condições difíceis de vida. E não são o povo, não é a população responsável por isso, mas sim, evidentemente, os estados. Numa competência como Estado de Direito, compete ao Estado oferecer condições de vida para a população plenamente, inclusive oportunidade para aqueles que são de outros países poderem desenvolver plenamente as suas capacidades. Um dado importante é pensar hoje numa nova migração de mão de obra qualificada. A política desenvolvida pelo programa Mais Médicos do governo federal para a contratação de médicos vindos de outro país é um exemplo importante. Médicos cubanos, espanhóis, uruguaios, argentinos, até formados na Rússia, estão vindo ao Brasil trabalhar. E muitos deles eu tenho certeza que vão acabar, como a história já mostrou, fixando as suas raízes aqui. Esse é um exemplo de mudanças, de oportunidades abertas para pessoas vindas de outros países, que vai transformar a própria cara do Brasil. Lugares que nunca viram médico vão encontrar nos médicos que vão se destinar ao Brasil, até vocês, muitos de vocês que estão assistindo a aula, se tornarem médicos formados nas universidades, vão estar exercendo a tarefa de salvar vidas. Então, esse processo de
mudança, de busca por um futuro melhor para as pessoas, através da mudança de lugar onde se vive, da migração das pessoas, é algo que deve ser compreendido e encarado sempre sobre a base do preceito de valorizar a vida, valorizar os direitos humanos e valorizar todas as diversidades culturais, respeitando elas e integrando elas na nossa prova. Boa prova, valeu! Galera, obrigado por assistirem a minha aula. Acessem os links e acompanhem todas as nossas aulas. Obrigado!